Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Momento Jornada Cultural. Hoje nós estamos aqui na Chácara do Bambu, no chamado Campo Redondo ou Campo dos Mauás. Estamos falando do bairro de Campos Elíseos. Campos Elíseos, na mitologia grega, significa o paraíso, lugar onde os homens virtuosos vão depois da morte e descansam tranquilamente em meio a paisagens verdejantes e flores. Um lugar para se viver tranquilamente. Porém, hoje não é isso que nós vemos aqui nos Campos Elíseos. Um bairro que surgiu aí em 1879 e que fazia referência ao Champs-Élysées de Paris. Um bairro aristocrático, o primeiro bairro planejado da cidade de São Paulo, o primeiro bairro da elite paulistana. Aqui se concentram muitos casarões históricos, muitos barões do café moraram aqui, testemunhando exatamente a história rica, né, do estado de São Paulo. Porém, em 1930, com a queda, obviamente, da Bolsa de Nova York e a decadência do período cafeeiro, esses barões se deslocaram para a região da Paulista, Higienópolis, né? E essa região passou a ficar meio que abandonada, né? Com o alargamento da Avenida Rio Branco, também conhecida como Alameda do Bambu, muitas casas foram desapropriadas, né? O cenário foi se transformando. Com a construção da antiga rodoviária de São Paulo, isso acabou se degradando muito mais, né? Muitas pensões, muitos cortiços surgiram, muitos casarões foram demolidos, né? E com isso o bairro começou a sua decadência. Vizinha de Santa Ifigênia e de Bom Retiro, o Campos Elíseos acabou ficando meio que asfixiado, né? Diante da marginalidade, diante do quadro social, comum a todas as outras santas cidades internacionais, mas aqui com um certo apelo. Até hoje, o bairro guarda ainda esses casarões, muitos abandonados, muitos de propriedade do governo, né? Aqui funcionou a sede do governo do estado de São Paulo, através do Palácio dos Campos Elíseos. E era um grande luxo morar aqui, era muito elegante morar aqui, né? Tarsila do Amaral morava aqui e andava, passeava até o Jardim da Luz para se inspirar nas suas obras, né? Oswald de Andrade morou aqui também. O conselheiro Antônio Prado, né, uma figura importante na política do estado, também morou aqui no seu casarão, na chamada Chácara Carvalho, onde hoje funciona um colégio na Alameda Barão de Limeira. Todas essas ruas têm o nome dos seus idealizadores, né? As pessoas imigrantes estrangeiros que aqui lotearam e fizeram esses grandes casarões. A exemplo do Frederico Glett, lembrando a Alameda Glett, que é a rua de trás, e esta aqui, a Alameda Notman, em homenagem a Vitor Notman, que foi um dos idealizadores do loteamento e da construção desses grandes casarões. Além dos grandes barões, ruas com nomes de barão, Barão de Paranapiacaba, Barão de Limeira, enfim, que homenageiam esse passado glorioso. Hoje, esse quadro está completamente diferente. Existem muitas coisas interessantes para se avistar aqui, né, para se cultuar, né, para conhecer de fato, mas nós vivemos um período de transformação durante todos esses anos. Mas vale a pena conhecer os Campos Elíseos. Venham com a gente. Quando a gente caminha aqui pelo bairro dos Campos Elíseos, a gente se depara com esse belíssimo exemplar residencial e que chama muito a nossa atenção e que tenho certeza que vocês devem se perguntar, né? O que está fazendo aqui no bairro esse casarão tão belo, tão bonito? O que foi, quem viveu, quem morou, o que funciona atualmente? Então nós viemos aqui para contar para você sobre os detalhes desse casarão. Então, o início desse palácio, que atualmente nós chamamos de Palácio dos Campos Elíseos, ele foi construído para ser uma residência. Um grande cafeicultor aqui da cidade, acredito que vocês já devem ter ouvido falar no nome dele, Elias Antônio Pacheco e Chaves.
encomendou um arquiteto alemão, o Matheus Hausler, para fazer o projeto da sua residência. Então, a construção inicia em 1896 e vai ser inaugurada, entregue à família, em 1899. Só que quando chega em 1903, o Elias ele acaba falecendo, a família continua no palácio e em 1911 a família acaba vendendo para o governo do estado de São Paulo esse palacete. Então, a partir daí, a residência vai começar a ser conhecida, né, vai ganhar esse nome de Palácio do Campos Elíseos, lembrando que Campos Elíseos é a tradução de um bairro francês chamado Champs-Élysées, que a gente também já ouviu bastante aí falar aí na TV, enfim. Então, quando o governo do estado assume, aqui vai ser a residência do governador. Então, antes de ser no Morumbi atualmente, anteriormente aqui. E aí vários políticos famosos vão viver aqui nessa residência. Entre eles, o conselheiro Rodrigues Alves, Adhemar de Barros, Abreu Sodré, enfim, tantos outros. Então aqui vai ser um espaço de política. Um dos detalhes é que esse edifício ele passou assim por grandes momentos da política aqui de São Paulo. Então, até por ser, né, residência do governador, em 1924, quando a gente tem o movimento tenentista, a residência, o palácio vai ser atacado, vai sofrer aí bombardeamento, só que felizmente não vai atingir o edifício. Depois a gente tem aí revolta em 1930, a própria Revolução de 1932, então as pessoas vão se reunir aqui fora, né, para estar aí reivindicando ali naquele momento. Então, felizmente ele não vai ser bombardeado, né? Vai bombardear outros edifícios aqui do local. Só que aí em 1967 vai sofrer um incêndio. Até então o governador que estava morando aqui era o Abreu Sodré. Então esse incêndio vai acabar com boa parte do edifício e aí posteriormente esse incêndio acontece em 1967 e aí é a partir desse incêndio que a família se muda, né? Do governador se muda daqui e passa aí lá para o Morumbi. E aí é um momento que o bairro ele vai começar a entrar em decadência total. Algumas curiosidades. Bom, em estilo arquitetônico, o edifício ele tem 4 pavimentos. Não dá para a gente perceber, mas o que são esses 4 pavimentos? Porão, o piso térreo, o primeiro andar e o sótão. A arquitetura, ele na verdade um estilo eclético, que a gente fala assim, porque existem vários estilos arquitetônicos diferentes no mesmo edifício, mas basicamente o que a gente encontra na fachada do edifício Renascimento italiano e nas mansardas do sótão a influência já da arquitetura francesa. Agora, por ser a casa do governador aqui no estado de São Paulo, esse palácio ele abrigou pessoas famosas, como o presidente Eisenhower dos Estados Unidos, quando esteve aqui no Brasil. A gente teve até então ele era cardeal, o Pio XII, né, que depois passou a ser papa, outros presidente da Nicarágua, o rei da Bélgica. Então são pessoas famosas que passaram e que se hospedaram aqui nessa época áurea do edifício. Um grande ícone aqui do bairro e que representa essa grande pujança de um bairro aristocrático paulistano é a construção aqui desse santuário, né, dessa igreja, que a ideia de se construir a igreja vem desde 1881, mas ela vai ser inaugurada em 1901, já que é uma igreja riquíssima em detalhes, em obras de arte, pintura, como a gente pode ver aqui. E aí é interessante, bom, a igreja é mantida pelos salesianos, e o que é interessante, assim, vários objetos aqui dentro da igreja foram doados por essas famílias de cafeicultores que moravam aqui no bairro. Por exemplo, o nosso altar, ele é feito em mármore de Carrara, que é um mármore super nobre, e ele foi uma doação da dona Veridiana Prado aqui para a igreja. No altar, do lado direito, as representações, as pinturas, a gente tem a representação da Última Ceia e, do meu lado esquerdo, a representação da multiplicação dos pães por Jesus Cristo. Vários artistas foram contratados para fazer a decoração da igreja. Agora tem um deles que chama a atenção, que é uma mulher italiana. Essa artista ela fez a pintura da igreja e ela pediu
para que não se colocasse a autoria dela, que a autoria das pinturas não fosse divulgada, né? Então, por exemplo, uma das pinturas dessa artista é a que está aqui no teto, representando o Sagrado Coração de Jesus. Um outro detalhe também bem interessante é um órgão de tubos belíssimo que tem aqui, né? Aqui à minha frente, nesse sentido. Esse órgão ele é de origem alemã, no momento ele não está em funcionamento, mas um detalhe bem interessante para quem gosta é que aqui nessa igreja também nós temos o canto gregoriano acontecendo. Então, para você saber um pouquinho mais, para vir assistir o canto gregoriano aqui, é só consultar a agenda da igreja, ver quais são os dias, os horários e vir aqui conhecer também esse canto gregoriano. Liceu Sagrado do Coração de Jesus. Esse liceu, ele foi a primeira instituição paulistana que nós tivemos aqui na cidade, que oferecia, nessa instituição de ensino, oferecia cursos técnicos noturnos, que era algo totalmente inédito para a época na cidade de São Paulo. Inclusive, dentro das obras sociais dos padres salesianos, eles atendiam aqui na escola filhos de escravos livres, também como filhos de imigrantes, que vinham para cá estudar, aprender cursos como sapataria, alvenaria, alfaiataria, enfim, eles estudavam, né, aqui para poder ter uma oportunidade. A instituição ela foi criada em 1885 pelo padre São João Bosco, conhecido também como Dom Bosco, e inicialmente era uma escola somente escola masculina. Depois, com o passar dos anos, ela vai também ter, além do ensino técnico, ensino superior. Várias pessoas importantes da história, não só de São Paulo como do Brasil, estudaram aqui nessa instituição. Está aqui nesse mesmo local desde a sua fundação. A gente percebe, né, que o formato aqui pega um quarteirão inteirinho aqui no bairro dos Campos Elíseos, né, em formato quadrado. E dentre esses alunos famosos que estudaram aqui, a gente tem Grande Otelo, inclusive há um teatro aqui no espaço em homenagem ao Grande Otelo. Também os atores Fulvio Stefanini, Sérgio Cardoso, a gente tem aí o músico Toquinho, que também estudou aqui, o político Jânio Quadros. Então aí são grandes nomes que passaram aqui pela escola. Também aqui nesse espaço possui um museu dos padres salesianos. Nesse museu possui obras que os padres colecionam aí desde o início do século XX até os dias atuais, com um acervo bastante interessante, só que para visitar esse museu é necessário fazer um agendamento. Então, como no momento nós estamos em pandemia, então só depois futuramente aí vocês podem se formar e saber como é que faz para poder visitar o espaço. Atualmente a escola ela não é mais de ensino técnico, é ensino fundamental, infantil, ensino médio e EJA, que é a educação de jovens e adultos. Agora, uma das curiosidades que aconteceram aqui nessa escola é que na Revolta Tenentista de 1924, quando tentavam se bombardear o Palácio dos Campos Elíseos, que eu comentei anteriormente, não acertou o palácio, mas acertou aqui a escola, inclusive machucando um aluno no braço, né, com tiro de bala de canhão e granada. Então o padre, que era o diretor do liceu até então, ele fez uma promessa, né, que se ele conseguisse manter a vida dos alunos e que ninguém mais fosse atingido, ou até mesmo viesse a óbito por conta dessa revolta, que ele construiria uma igreja dedicada a Santa Teresinha. Então, felizmente, nenhum aluno se feriu e ele acaba construindo essa igreja dedicada a Santa Teresinha em outro espaço pertencente aos padres salesianos. Outro detalhe também, outra curiosidade, é que na torre aqui da igreja, essa torre ela possui um Cristo em bronze com os braços abertos e na época era o terceiro ponto mais alto aqui da cidade. Então, na época dessa revolta, tanto um lado quanto o outro ali da revolta pediam para os padres para subir na torre para ter uma visão, já que era um local bem alto, para ter uma visão ali privilegiada, saber o que estava acontecendo ali, para eles tomarem as decisões na época deste conflito. Fundação Museu da Energia, né, e também museu, porque a fundação ela administra outros museus da energia, como tem Itu, Jundiaí, enfim, outros museus. Bom, a fundação ela está em um dos remanescentes
desses casarões aqui do bairro, dessa época dos tempos áureos do bairro do Campos Elíseos, que é esse casarão que nós temos aqui atrás. Ele é datado de 1894 e a autoria, né, o arquiteto responsável pelo projeto, acredita-se que foi Ramos de Azevedo. É que no momento não tem documentos que comprovem a autoria do Ramos de Azevedo, mas pelo estilo desconfia-se que é desse arquiteto. A arquitetura do edifício é considerada no estilo eclético, que são vários estilos arquitetônicos em um mesmo edifício, mas dá para observar que predomina o Art Nouveau, por conta dos gradis e de alguns detalhes na fachada representando flores, frutos, representando a natureza. E lógico, tem os outros elementos da arquitetura italiana também. Então, uma das famílias ilustres que moraram nesse casarão foi a família do Santos Dumont. Aqui morou o seu irmão mais velho, do Alberto Santos Dumont, o Henrique Santos Dumont. A família era muito rica, inclusive o Henrique, ele era cafeicultor, então ele vai viver aqui com a família até a década de 20, lembrando que o edifício é de 1894. Depois a casa é passada para frente, ela sofre alterações, vai ter mais 3 tipos de construções em volta do terreno. Depois da família Santos Dumont, abrigou nesse casarão o Colégio Stafford, que era um colégio, um externato feminino. Depois, posteriormente, da década de 50 até a década de 80, funcionou o Instituto Pestalozzi e acabou sendo fechado, entrou em decadência. Em 2001, ele abrigou os moradores sem tetos, e aí o edifício entrou numa decadência muito grande. Depois, posteriormente, ele passou por restauro, lembrando que o edifício ele é tombado pelo patrimônio histórico, até abrigar atualmente, né, no final do seu restauro, em 2017, o Museu da Energia. Então, nesse museu existe um acervo riquíssimo de aproximadamente mais de 3.000 obras, nesse acervo museológico também bastante interessante, de se visitar. Para saber a programação é só consultar o site do museu, esse acervo é bem interessante, tem uma parte interativa, então é só consultar o site do museu para saber o horário de funcionamento. Nós acreditamos que o passado, o antigo e o nostálgico, quando preservado, quando valorizado, ele se eterniza. Aqui nos Campos Elíseos, nós vimos uma dimensão enorme de casarões, de um passado de glórias que conta um episódio da história de São Paulo. Esperamos que esses casarões continuem testemunhando esse passado de glórias, para que nós possamos continuar acreditando também que os Campos Elíseos, como na mitologia grega, é um verdadeiro paraíso, um lugar tranquilo e bom de se viver. Agradecemos pela sua atenção, nos vemos no próximo episódio.